Olá a todos. Essa é uma apresentação sobre um projeto de iniciação científica feito para a matéria MD 141, Práticas de Ciências 1, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o primeiro semestre de 2020. Meu nome é Yumi, eu sou a aluna responsável por esse projeto e o meu orientador foi o professor Rubens. Nosso projeto de iniciação científica é o estudo sobre a percepção comunitária a respeito da pandemia de Covid-19 e do isolamento social em áreas de pobreza. Para começar a minha introdução, vou traçar um panorama histórico a respeito da Covid-19. Em dezembro de 2019, um surto de pneumonia, inicialmente de etiologia desconhecida, foi notificado na cidade de Wuhan, na China. Posteriormente, descobriu-se que a causa estava atrelada a um novo coronavírus. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto de novo coronavírus constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional, com casos já detectados em 19 países. Em fevereiro de 2020, o Brasil declara emergência em saúde pública de importância nacional. Em março de 2020, a OMS declara pandemia de Covid-19 e enfatiza a necessidade de medidas urgentes e agressivas para suprimir e controlar o vírus. No gráfico mostrado e extraído do site da Organização Mundial de Saúde, os círculos azuis mostram os casos confirmados de Covid-19 ao redor do globo. Como podemos ver, a maioria dos países já foi afetado pela doença e passamos já de 16 milhões de casos confirmados, incluindo também a triste marca de mais de 650 mil mortes por conta do Covid-19. Em Campinas, cidade do interior do estado de São Paulo, em março de 2020, a Prefeitura declarou situação de calamidade pública e estabeleceu o regime de quarentena no município. Durante a quarentena, só estariam autorizados a funcionar os serviços declarados essenciais. E as atividades que autorizadas a funcionar deveriam seguir estritamente as regras da vigilância sanitária. A Prefeitura também elaborou alguns panfletos informativos para a população com medidas de prevenção contra o coronavírus, que são as imagens mostradas. Então, algumas dessas medidas são lavar a mão, evitar tocar no rosto, manter o distanciamento entre pessoas, evitar compartilhar objetos de uso pessoal, não sair de casa se caso o indivíduo esteja apresentando algum tipo de sintoma, utilizar a máscara quando for sair de casa e etc. No entanto, sabe-se que áreas de pobreza elas apresentam particularidades e limitações para seguir essas medidas de prevenção estabelecidas pelas autoridades governamentais. Como é o caso do foco da nossa pesquisa, que é a ocupação Vila Paulo, que também é localizada em Campinas. A ocupação Vila Paulo, ela existe desde 2015, ela conta com cerca de 500 moradores. Lá são todas moradias precárias feitas de madeira. Eles não possuem água encanada, eles não possuem sistemas de recolhimento de esgoto, eles contam com fossas rudimentares, acúmulo de lixo e de materiais recicláveis, eles apresentam uma vulnerabilidade social e financeira por conta do predomínio de desemprego e dos trabalhos informais de baixa remuneração. E ainda possuem dificuldade de acesso às ações e aos serviços de saúde.
Assim, o objetivo do nosso estudo é investigar a opinião dos moradores dessas áreas de pobreza a respeito da pandemia de Covid-19 e do isolamento social. É investigar a opinião deles sobre como as recomendações de isolamento social foram adotadas e foram seguidas na ocupação. É investigar a opinião deles a respeito da relação entre a pobreza, as moradias precárias e as medidas de isolamento social. A metodologia do nosso trabalho está baseada numa investigação qualitativa, exploratória e transversal, que utilizará análise de entrevistas semi-estruturadas realizadas com os moradores da ocupação Vila Paulo. Essas entrevistas serão gravadas com o consentimento do participante, transcritas e seu conteúdo será posteriormente analisado. Os participantes serão os moradores da Vila Paulo e eles serão convidados a participar de maneira voluntária e, caso concordem com a pesquisa, deverão assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Eles deverão ser maiores de 18 anos e estarem aptos a responder as perguntas do roteiro da entrevista. Por conta da pandemia e a fim de garantir a segurança de todos, essas entrevistas serão virtuais. Vale lembrar que esse projeto, para ser realizado, ele deve ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e respeitar a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. As entrevistas serão feitas por mim, com supervisão do meu orientador. E essas são algumas das perguntas que serão feitas, como qual é a opinião sobre as medidas recomendadas para conter o avanço do Covid-19, quais medidas foram adotadas na comunidade por conta da pandemia, se eles receberam algum tipo de suporte de alguma entidade ou instituição, se há moradores que adoeceram de Covid-19, qual é a opinião deles sobre a pandemia do novo coronavírus, qual a opinião deles a respeito do isolamento social, o que mudou na vida deles por conta do coronavírus, como eles avaliam as medidas que foram tomadas, de que forma eles acreditam que essas medidas contribuíram para a saúde na comunidade, qual a experiência deles diante da pandemia, como que a vida deles mudou por conta do coronavírus, quais medidas, na opinião deles, foram realmente eficientes para conter o coronavírus e qual é a opinião deles sobre a relação entre as recomendações de isolamento social e a pobreza ou o fato de morar numa ocupação. O nosso cronograma está baseado e organizado mais ou menos desse jeito que estamos apresentando, sendo um primeiro mês para uma primeira fase de entrevistas com os participantes da pesquisa, os 2 seguintes meses para análise desse material, depois mais um mês para uma segunda fase de entrevistas, depois um período um pouco maior para análise do material das entrevistas e escritas de produto da pesquisa, como artigos e pôsteres para congressos. Em junho de 2021, a finalização do projeto e a apresentação dos resultados no grupo de pesquisa do meu orientador. Então, para encerrar a minha apresentação do meu projeto de pesquisa de iniciação científica, fica aqui o meu agradecimento especial ao meu orientador, que é o professor Rubens, pela sua paciência, disponibilidade e todo o suporte e ajuda que ele me ofereceu. Fica também o meu agradecimento aos responsáveis pela disciplina MD 141, que é o preceptor Tarsis e a copreceptora Francine. Muito obrigada também por todo o suporte e ajuda que vocês ofereceram. E fica o meu agradecimento também a todos que assistiram até aqui.
Muito obrigada pela atenção. É isso.